é Lívia, eu sou teleconsultora e hoje nós vamos falar sobre o diabetes tipo 2, também conhecido antigamente como diabetes mellitus não insulino dependente. Esse é um tema extremamente comum no nosso dia a dia da atenção básica. Então, o diabetes ele é um grupo de doenças metabólicas que tem como característica comum uma hiperglicemia, que é resultante do defeito da secreção dessa insulina pela célula beta do pâncreas ou por uma deficiência dessa ação dessa insulina nos tecidos periféricos. E o que seria essa insulina? Essa insulina ela é um hormônio que é responsável pelo controle da entrada da glicose na célula. Quando a gente se alimenta de proteínas, de gorduras, de carboidratos. Essas substâncias elas são transformadas em glicose no nosso intestino e então são absorvidas na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, essa glicose, para que ela possa entrar nas nossas células, ela vai precisar dessa insulina que vai funcionar como se fosse uma chave para essa entrada. E aí, quando a gente tem uma deficiência nessa ação dessa insulina ou uma deficiência dessa secreção dessa insulina, essa glicose do sangue não vai conseguir entrar nas células, causando a hiperglicemia. E essa hiperglicemia crônica, ela está associada com lesões de órgãos-alvos, principalmente retina, rins, vasos sanguíneos e os nervos periféricos. E qual seria essa importância e como é que está a epidemiologia do diabetes hoje no mundo? Ela tem tido uma importância crescente em saúde pública, uma vez que essa incidência e prevalência do diabetes tem tido um aumento progressivo no mundo inteiro, sendo considerada hoje como uma epidemia. O IDF de 2011 registrou 266 milhões de diabetes no mundo. Em 2011 foi feito um estudo no Brasil chamado de Vigetel. Esse estudo foi feito uma pesquisa em que as pessoas telefonavam para as pessoas e ia perguntar sobre a presença de diabetes ou não, qual era a idade, o sexo e a escolaridade dessas pessoas. E foi detectada uma prevalência de 5,6% no Brasil. Essa prevalência é muito maior em mulheres, em indivíduos com baixa escolaridade e em pessoas de maior idade. O diabetes tem uma importância muito grande, uma vez que ele tem um comprometimento tanto da produtividade quanto da qualidade de vida e da sobrevida desses pacientes. O diabetes ele é uma doença que tem causado grandes internações e essas internações acabam diminuindo a produtividade dessas pessoas. Existe um impacto socioeconômico muito importante e esse impacto é tanto individual quanto de saúde coletiva, pelo alto custo do tratamento em decorrência desse controle metabólico e das complicações. Os pacientes com diabetes, eles costumam internar com grande frequência e essas internações elas são longas e isso gera um grande custo de saúde pública. E individualmente, isso também gera um grande custo porque as pessoas precisam comprar medicamento quando não é dado na atenção básica. A mortalidade entre os indivíduos diabéticos é 2 vezes maior que entre os não diabéticos e ainda existe uma associação com dislipidemia, hipertensão e disfunção endotelial. Isso tudo está muito relacionado com todas essas internações, com todos os custos do diabetes. Então, para a gente ver o quanto o diabetes tem crescido no mundo nas últimas décadas, em 1985 nós tínhamos 30 milhões de diabéticos. Em 2011 nós tínhamos 266 milhões de diabéticos. E estima-se que em 2030 nós tenhamos 350 milhões de diabéticos. O diabetes hoje ele é responsável por 4 milhões de mortes por ano e é responsável por 5,2% de todos os óbitos no mundo. Então, diante de toda essa estatística, a gente pode ver que o diabetes é realmente uma epidemia, mas a gente vai ver um pouquinho mais na frente que essa epidemia pode ser controlada. E por que tem aumentado tanto o número de diabéticos no mundo? Existe um crescimento e envelhecimento populacional e, como a gente viu anteriormente nos estudos, essa população, quanto mais velha ela vai ficando, maior é o risco dela adoecer de diabetes, uma maior urbanização que tem mudado muito a alimentação das pessoas, uma crescente prevalência de obesidade e sedentarismo, que a gente vai ver mais na frente, que são fatores de risco para o diabetes, e uma maior sobrevida desses pacientes com diabetes, que a gente está conseguindo ter o melhor controle, eles vão sobreviver mais tempo e aí então isso vai aumentar a prevalência dos diabéticos no mundo. A prevalência do diabetes no Brasil evidenciou a influência da idade na prevalência do diabetes, aquilo que a gente também falou anteriormente. Quanto mais idoso, maior o número de diabetes. Então, aumentou de 2,7% na faixa etária de 30 a 59 anos e para 17,4% na faixa etária de 60 a 69 anos. Ou seja, a gente teve um aumento de 6,4 vezes
o número de diabetes. E mais alguns dados para a gente ver da importância do diabetes, né? É a sexta causa primária de internação hospitalar e contribui de forma significativa entre 30% a 50% para outras internações. 30% dos pacientes que internam nas unidades coronarianas são diabéticos, 26% dos pacientes que ingressam em hemodiálise também são diabéticos e é a principal causa de amputação de membros inferiores e cegueira adquirida. O diabetes tipo 2 é responsável por 90% a 95% dos casos de diabetes mellitus. A gente tem outros tipos de diabetes, que é o diabetes tipo 1, diabetes gestacional. No diabetes tipo 2, em específico, existe um defeito, como a gente já conversou anteriormente, na ação e ou na secreção da insulina. Em geral, esses dois mecanismos, esses dois defeitos, eles estão associados, mas pode ter algumas situações que um deles tem predomínio. A maioria dos pacientes apresenta sobrepeso ou obesidade, como a gente já falou anteriormente, ocorre em qualquer idade, principalmente após os 40 anos. Então, aquilo, um pouquinho do que a gente já viu também, né, sobre fisiopatologia. Então, o que acontece? A gente tem uma deficiência dessa insulina, da produção dessa insulina pelo pâncreas, a gente tem uma produção hepática de glicose aumentada, e a gente tem uma redução da captação dessa glicose diminuída nas células, principalmente no tecido muscular e no tecido adiposo. A resistência à insulina, e isso tudo vai gerar hiperglicemia. Então, quais seriam os fatores de risco do diabetes mellitus tipo 2 que a gente poderia atuar na atenção básica para evitar que a gente aumente essa estatística? A inatividade física, que seria o sedentarismo, a alimentação inadequada, a hipertensão arterial sistêmica, o sobrepeso, a obesidade, a dislipidemia, uma predisposição genética. Na verdade, em relação à predisposição genética, a gente não tem como atuar, mas a gente já poderia orientar essas pessoas que têm uma predisposição genética a ter cuidado com os outros fatores de risco para que ela não se torne uma pessoa diabética no futuro. E a obesidade central. Então, quais seriam as características clínicas desse diabetes tipo 2? Diferentemente do diabetes tipo 1, a gente tem um início insidioso. Muitas das vezes, esses pacientes são assintomáticos, né? Então, como é que a gente teria um quadro clínico desses pacientes? Então, a gente teria os pacientes assintomáticos, aqueles que apresentariam os 4Ps, que são bem famosos dentro do diabetes, mas assim, eles são muito mais comuns no diabetes tipo 1, que seriam a poliúria, que é o desejo de ir ao banheiro várias vezes, né? O aumento da diurese, perda inexplicada de peso, a polidipsia, que seria uma sede exagerada, e a polifagia, que também seria uma fome exagerada. Então, esses 4Ps, eles podem acontecer no diabetes tipo 2, mas já em estágios mais avançados, em situações em que essa hiperglicemia já estaria em valores bem elevados. Os sintomas mais comuns, mas que são menos específicos, mas que é o que acontece no diabetes tipo 2, seriam fadiga, fraqueza, letargia, que seriam sintomas sem nenhuma causa aparente, discreta perda de peso ou ganho de peso, distúrbios gastrointestinais como diarreia ou constipação intestinal e náuseas, enurese noturna, visão turva ou então uma melhora temporária da visão para perto, coceira vulval na pele, corrimentos vaginais nas mulheres, um mau hálito, parestesia e perda de sensibilidade. Então, diante de um quadro clínico como esse, a gente precisa investigar. Outra forma que a gente poderia ter o diabetes tipo 2 aparecendo já seria com as complicações. Porque a gente sabe que o diabetes tipo 2 ele é uma doença extremamente silenciosa. Então, a hiperglicemia está acontecendo, ela está fazendo lesão dos órgãos-alvos, mas a pessoa está assintomática, ou então com sintomas muito leves, e aí ela não dá importância para aqueles sintomas, e aí quando a gente vai fazer diagnóstico do diabetes tipo 2, a pessoa já está com complicações. Entre essas complicações, a gente teria a microangiopatia, macroangiopatias e as neuropatias. A microangiopatia ela ocorreria pela obstrução de pequenos vasos. E aí esses vasos da retina, os vasos dos rins, seriam as retinopatias e as nefropatias. Em relação às macroangiopatias, já seriam obstruções de grandes vasos, e aí a gente teria eventos cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio, cerebrais, como o AVC, alterações de periferia, o pé diabético, gangrena, amputações, as neuropatias, que poderia ser neuropatia simétrica distal, focal ou autonômica. E os determinantes para essas complicações seria essa duração do diabetes. Quanto mais tempo a pessoa tem de diabetes, maior risco ela tem de complicações crônicas, principalmente se esse controle é inadequado, né? Então, esse grau de controle metabólico é extremamente importante, pensando nessas complicações.
uma suscetibilidade genética, o tabagismo, o etilismo e a hipertensão arterial, que funcionariam como fatores agravantes dessa hiperglicemia. E como é então que a gente faria a prevenção desse diabetes? Então a gente teria que pensar em todos aqueles fatores de risco, a gente teria que atuar na prevenção pensando nos fatores de risco. E como é que a gente faria isso? Mantendo um peso dentro da normalidade, praticar atividades físicas de forma regular, não fumar, controlar a pressão arterial, evitar medicamentos que possam agredir o pâncreas e aí então fazer com que esse pâncreas diminua a produção da insulina, e dentre esses medicamentos a gente teria o corticóides, os diuréticos tiazídicos, que são medicamentos que a gente faz uso muito frequente na atenção básica nas hipertensões, as cortisonas, né, os corticóides, a gente também tem que ter muito cuidado ali na atenção básica, porque a gente pode estar predispondo esse paciente a um diabetes tipo 2. E o que a gente tem visto é que uma redução de 3 a 4 quilos em 4 anos, ele reduziu a incidência de diabetes em 58%. Quando a gente associa intervenções na dieta, atividade física, tabagismo e o combate ao excesso de peso, a gente causa uma redução de 91% na incidência de diabetes. Então, quando a gente pensa em todos esses fatores de riscos e como a gente pode agir isso na atenção básica, a gente vê que nós também somos responsáveis por essa grande incidência de casos de diabetes mellitus. Porque se a gente conseguir controlar esses outros fatores, que são os fatores de risco, a gente consegue reduzir em até 91% a incidência do diabetes. Como é que a gente faria o diagnóstico? Quando é que a gente pensaria no diabetes? Quando a gente tivesse todos aqueles sintomas que a gente falou anteriormente, e aí, ok, pensei em diabetes. O que a gente vai fazer? A gente vai pedir um teste de glicemia. A gente pode fazer esse diagnóstico diante dos sintomas, ou a gente pode fazer o diagnóstico naqueles casos que são assintomáticos e comparecem lá na atenção básica para fazer um exame de rotina. Então, o que a gente consideraria um diabetes mellitus tipo 2? O jejum, essa glicemia em jejum vier maior ou igual a 126 mg por decilitro, a gente vai repetir essa glicemia. Se ela vier nesses mesmos valores, a gente vai dar o diagnóstico de diabetes tipo 2. Outra situação que a gente também faria o diagnóstico de diabetes tipo 2 era se a gente fizer uma teste de tolerância à glicose, com 75 gramas de glicose, e aí a gente colhe uma glicemia em jejum e colhe uma glicemia 2 horas após a ingestão dessa glicose. E aí, se depois dessas 2 horas a gente tiver uma glicemia maior ou igual a 200, a gente também tem um diagnóstico de diabetes tipo 2. Uma outra situação era que se o paciente chegasse na unidade de saúde, a gente fizesse uma glicemia daquele momento, e essa glicemia fosse maior ou igual a 200, e além dessa glicemia ele tivesse os sintomas clássicos, que seriam polifagia, polidipsia e perda de peso. Aí o que seria a glicemia normal então pra gente? Glicemia abaixo de 100. E aí a gente tem esse intervalo entre a glicemia normal e o que a gente considera como diabético, né? Que a gente chamaria de tolerância à glicose diminuída. Aquele paciente que tem uma grande predisposição a se tornar diabético se ele não tiver cuidado. E aí, o que seria esse paciente que teria tolerância à glicose diminuída? É aquele paciente que tem uma glicemia maior do que 100 e menor do que 120. Ou então ele tem um teste oral de tolerância à glicose com maior ou igual a 140, porém menor que 200. Então ele está entre o intervalo da normalidade e o de diabetes. Esse é o tipo do paciente que a gente precisa ficar de olho porque ele tem maior chance de ser um paciente diabético no futuro. E quando a gente pensa em tratamento? O tratamento, ele envolve metas terapêuticas. E quais seriam essas metas terapêuticas? Manter uma glicemia no intervalo da normalidade, evitar episódios de hipoglicemia, que é uma complicação aguda e grave do diabetes, manter o perfil lipídico, que reduz o risco de doenças cardiovasculares. A gente vai ver um pouquinho mais na frente quais seriam essas metas desse perfil lipídico, manter a pressão arterial em níveis normais, manter o peso, prevenir ou retardar o desenvolvimento de complicações crônicas do diabetes, e isso a gente vai conseguir fazendo um controle adequado da glicemia, avaliar as necessidades nutricionais, levando em conta as preferências individuais e culturais. E aí, uma coisa que é extremamente importante no diabetes é mudança do estilo de vida. Muitas das vezes a gente vai fazer medicações, vai fazer várias medicações, na verdade, e o paciente não vai conseguir controlar o diabetes. Por quê? Porque ele não conseguiu mudar o estilo de vida dele. E o que seria essa mudança do estilo de vida? Consumo de frutas e verduras, pelo menos 400 gramas por dia, consumo de cereais integrais e grãos, substituição da gordura saturada por insaturada e excluir as gorduras trans, o controle da ingestão de sal, limitação de açúcares livres, realizar atividade física pelo menos 3 vezes por semana, combate ao tabagismo, combate ao etilismo e o controle do peso. Então, quando a gente está diante de um paciente diabético, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer todas aquelas orientações e vai iniciar a medicação. Então, quando a gente inicia a medicação, a gente vai introduzir um antidiabético oral,
Depois de 3 meses, a gente vai reavaliar esse paciente. Ele atingiu as metas? Se ele atingiu as metas, a gente vai fazer só o controle a cada 3 ou 6 meses com hemoglobina glicada, que a gente vai ver na frente um pouquinho como é que a gente vai fazer isso. Então, se depois desses 3 meses, desse primeiro antidiabético oral, ele não tiver conseguido o controle, a gente vai iniciar um segundo antidiabético oral. E após 3 meses, a gente vai reavaliar. Se esse paciente continuar não atingindo as metas, a gente vai associar a insulina. Como é que a gente vai associar essa insulina? Vai iniciar com uma dose única de NPH ao deitar, de acordo com essa glicemia de jejum. Se depois desses 3 meses, 2 a 3 meses, a gente vai reavaliar esse paciente e ele não atingir a nossa meta, a gente vai ajustar a dose da insulina antes do almoço, antes do jantar e ao deitar. Normalmente a gente vai iniciar com 4 unidades e ajustar 2 unidades a cada 3 dias até atingir as metas. Se ele atingir a meta com aqueles 3, depois dos 3 meses, a gente vai fazer o controle a cada 6 meses. Então, como a gente falou, o tratamento de primeira linha seria a metformina, que seria aquele primeiro medicamento que a gente vai começar na hora que a gente tiver o paciente diabético. Se ele não controlar, com os 3 meses, a gente vai associar uma sulfonilureia, que seria a glibenclamida ou a glicazida. E aí, se não tiver o controle com essas 2 medicações, aí sim a gente vai associar a insulina. E como é que a gente vai fazer o controle desse tratamento? É glicemia de jejum, glicemia pós-prandial e hemoglobina glicada. E o que a gente espera desses exames? De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, que ele atinge uma glicemia em jejum de 70 a 130, uma glicemia pós-prandial até 160 e uma hemoglobina glicada abaixo de 7. E aí, essa hemoglobina glicada ela é importante porque muitas das vezes a gente sabe que o diabético ele é muito esperto. Então, véspera dele fazer o exame, ele vai lá, faz um controle meia boca, e aí toma a medicação certinha, faz a dieta, faz a atividade física, aí vai lá, faz o exame e a gente está achando que ele está bem controlado. Quando a gente faz a hemoglobina glicada, que é um exame que a gente tem um controle de uma média da glicemia nos últimos 2 a 4 meses, aí sim a gente sabe o que de verdade aconteceu nesses últimos meses. Então, o que a gente vê? Que essa hemoglobina glicada de 7, que é o nosso objetivo, ela me dá uma média de glicemia de 154. Então, seria um excelente controle. Enquanto a gente tem uma hemoglobina glicada de 12, eu tenho uma glicemia média de 298. Então, eu sei que mesmo esse paciente chegando com uma glicemia de jejum abaixo de 130, eu não sei que ele não está bem controlado porque ele chega para mim com uma hemoglobina glicada de 12. E quais seriam esses outros controles que a gente também teria que fazer com o paciente com diabetes? O paciente diabético precisa ter uma pressão abaixo de 13 por 8. E qual seria o alvo da dislipidemia do nosso lipidograma? Colesterol total abaixo de 200, LDL colesterol abaixo de 100, HDL colesterol acima de 45 e os triglicerídeos abaixo de 150. E por que a gente tem que ter todo esse controle do diabetes? Porque ele é um fator de risco muito importante para complicações graves. Infartos, AVC, insuficiência renal crônica, é um dos grandes vilões da diálise, neoplasias, gangrenas, coma, infecções, todas elas são causas de morte. E aí como é que a gente vai fazer esse acompanhamento? Glicemia de jejum mensal, hemoglobina glicada a cada 3 ou 6 meses, o lipidograma ele é anual e a creatinina também é anual. Obrigada. A equipe do Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão gostaria de agradecer pela sua atenção e convidá-lo a utilizar a plataforma de Telesaúde Brasil Redes para postar suas dúvidas. Estaremos à sua disposição sempre que necessário.